Bom, gente, como eu tinha comentado, estou gravando aqui um vídeo complementando a aula de aceleração variável, certo? Então, eu vou pegar mais ou menos de onde eu parei na aula, certo? Só para relembrar aqui, então a gente tinha esse probleminha do carrinho puxado por um contrapeso que era uma corrente, né? Então, aqui no início, você vai ter uma região aqui em que a corrente vai estar toda no ar, e aí você vai ter um move, porque o contrapeso é constante. A partir de um certo momento aqui, você vai ter uma região em que a corrente ela está parcialmente no chão, e aqui nós vamos ter então uma aceleração variável, certo? E finalmente, depois que a corrente toda chegar no chão, daqui para cá nós vamos ter um movimento uniforme, que a linha não está mais tensionada, o carrinho segue sem aceleração, uma velocidade constante, certo? Então, eu vou retomar aqui, vou pegar uma planilha, certo? Planilha, não me lembro agora qual é a bancada, acho que foi da turma 10, uma planilha em que os valores estão bem legais, deve ter sido uma coleta bem sucedida, né? Às vezes não deu muito certo por conta de algum fator que passou, né? Assim, que a pessoa, enfim, não estava ligado, às vezes até sorte, né? Que funcione, mas que uma bancada, vocês vão ver que estão com os números consistentes, né? Então, para os parâmetros aqui da bancada, a aceleração do Move, nesse modelo é, que despreza o atrito e tudo, né, é 0,144. Se a gente for ver aqui a primeira aceleração medida, 0,141, depois 0,140. Então, uma variação na terceira casa decimal, legal. O modelo, você vê que a aceleração medida é um pouco menor na terceira casa decimal em relação ao modelo. Por quê? Deve ser algum efeito de um atrito, estou imaginando. Certo? Aqui no final, na aba 50, né? Isso aqui foi até a 50. Você vê que a aceleração é rigorosamente, quer dizer, na segunda casa decimal, que é a casa que a gente confia, a aceleração é zero, mostrando também que não tem uma aceleração residual ali no final. Ok? Então, vamos ver, por exemplo, a simulação já está toda colocada aqui, peguei da bancada, não vou repetir esses cálculos, né? Mas vamos ver então as consequências do cálculo. Por exemplo, a velocidade final aqui é 0,489. E aqui você vê que a velocidade final é 484, 483, ou seja, bem legal também, variando ali na terceira casa. Certo? Ah, Voltando para cá, o que mais que a gente pode observar? Né? Em princípio, todos esses números aqui, todas essas velocidades, acelerações, tudo isso foi medido, pode ser reobtido por esses cálculos aqui de maneira aproximada. De maneira aproximada porque é um modelo simplificado, tem eventuais variações da própria medida, né? Enfim, mas a gente nessa bancada aqui está conseguindo reproduzir bem esses valores. Então, vou começar com uma coisa que eu pedi para todo mundo ver na sala, que é a velocidade de chegada da velocidade medida a primeira vela do carrinho chegando a primeira vez no sensor lá na posição 160. Então essa velocidade aqui 213, 215, 0,21, portanto. Então, a gente lá na evolução temporal, né, a gente tem como reproduzir isso. Os 160 centímetros, que aqui é 1,60 m, né, é a posição de chegada da extremidade esquerda do carrinho. É a entrada da primeira vela no sensor. Essa velocidade que a gente mediu é uma velocidade média de passagem da vela. A vela tem 5 centímetros. Então, essa velocidade não é velocidade de entrada e nem a velocidade de saída da vela. É a velocidade mais ou menos no meio do caminho. Como a vela tem 5 centímetros, vai ser então quando o carrinho tiver andado 2,5 centímetros para a esquerda a partir da posição 1,60 m. Então 1,60 m está aqui, ó, a segunda coluna, 1,60 m está por aqui, mais ou menos. 2,5 centímetros é 1,575, então o mais próximo é aqui. Ó. E você vê que dá 0,218. Lá dá 0,213, 215. Então
está próximo e o modelo, os cálculos estão dando um pouco maior, o que é consistente com uma aceleração um pouco maior, certo? Porque desprezou um eventual atrito, tá bom? Então, beleza. Outra coisa, né? Claro, a gente pode obter, por exemplo, ó, essa outra velocidade aqui. Quem é essa outra velocidade aqui? É a velocidade de passagem da segunda vela. Então aqui, ó, você tem essas duas velas. Uma vela passou, o carrinho continua andando. Quando a outra vela passar, o carrinho vai ter andado, a posição que eu vou ter que pegar, né? Essas velas, o início delas, a distância deles é 15 centímetros. Então, se ela entra no 160, essa segunda aqui vai entrar no 145 centímetros, na posição 145. E eu vou ter que deslocar 2,5 para o lado para pegar a metade, né? Que é ali que vai ser a velocidade instantânea. Então vai ser 137,5. 137,5. Vamos ver. 137,5. Mais aproximado disso, né? Vai ser. Opa, tá aqui. É 1,375. Dá 324. 0,324 a velocidade da segunda vela. E aqui deu 0,296. Tá errado. Tem coisa errada aqui. Vamos entender. Será que eu fiz alguma conta errada? Besteira. 0,45 menos 2,5, André, é 0,425, que é aqui, ó, 425, mais próximo desse aqui, que é 0,301. E aqui tá dando, cadê? Tá errado. Tá dando aqui 0, olha só, 294, 298, e eu tô falando 0,301. Então, mais uma vez, uma variação na terceira casa decimal. Ah, não é? Um é 29, o outro é 30. Não, isso aqui é 29 alto. E o outro é 0,301 lá na simulação. Então, de novo, muito próximo. E de novo a simulação um pouco maior. Beleza? Veja, a região de move é a região em que a aceleração fica constante. Então, ó, até onde vai essa região? Opa, passou. Vai até aqui o instante 2,79. Então, do instante 0 até o instante 2,79, a gente pode usar as fórmulas do move. Então, vamos fazer isso aqui. Não é aqui, é aqui. Então, a gente vai usar aquela expressão V de t é igual a V0 mais AT, onde V0 é igual a 0 para a gente, a aceleração é igual a menos 0,144 pelo nosso modelo. Metros por segundo ao quadrado, né? E aqui metros por segundo. Bom, então a gente vai ter que a velocidade no instante t igual a 0, não é 0, não é 2, deixa eu ver lá, 2,79. Isso, 2,79. Então, 2,79. Isso vai ser igual a 0 mais menos 0,144 vezes o tempo, que é 2,79. Então, vamos fazer essa conta aqui. E essa velocidade aqui já é a velocidade, quer dizer, pelo modelo do move, é a velocidade que ele tem que ter na simulação ali. Certo? Veja que a simulação, ela fatia o tempo. No caso, a gente fatiou em centésimos de segundo. Mas aqui, como a gente tem as equações do move no início, a gente pode dar um salto e obter a velocidade no 2,79 direto, certo? Isso é a vantagem de você ter resolvido o problema, de você compreender tudo, né? Ter toda a ferramenta matemática do problema. O que não vai acontecer para a parte de aceleração variável, né? Para a região na qual as formas do move não valem. Mas esse método de fatiar, né, e seguir a evolução temporal vai continuar dando resultados bons, aproximados para as quantidades do problema. Então aqui eu vou fazer essa conta na planilha, tá? 2,79 vezes 0,144, fazer aqui do lado, igual, então, menos 1,44 vezes 2,79, menos 4,02. O que eu errei aqui? Não é 1,44, é 0,144.
Aí dá 0,41, se eu diminuir o número de casas decimais, 0,402, olha só, que é praticamente o que a gente obtém aqui na simulação. O que está dizendo? Está dizendo que a nossa simulação, fatiando o tempo, reproduz, né, bem um problema com aceleração constante. Mas na verdade vale para qualquer problema, qualquer tipo de aceleração, desde que a aceleração não esteja variando muito rápido. Se a aceleração estiver variando muito rápido, nós temos que trabalhar com esse fatiamento com um intervalo de tempo pequeno, certo? Então, esse método aqui vai funcionar bem para acelerações que não variam muito no intervalo de 1/100º de segundo, que é o caso. Bom, até aqui não variou nada, que era um move. Mas aqui a gente entra na região em que a corrente toca o solo e aí a gente tem aceleração variável, certo? Olha só, de 1/100º de segundo para o outro a aceleração varia, tá certo? Então aqui é um problema para o qual as fórmulas do move não valem. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui na posição, perto da posição 90 centímetros, ele diz que a aceleração medida foi 0,041. Se eu vou lá no 90 centímetros, ó, aqui, ele entrou no 90 centímetros aqui assim. A aceleração é essa aqui, em módulo 0,069. E lá está dando 90, está dando 0,041. Então vamos entender isso aqui, né? Essa expressão a gente usou uma coisa como aceleração média, né? Aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. Isso aqui é médio por quê? Médio porque a gente enquanto a gente está medindo ΔV, a aceleração está variando. Como é que a gente mede ΔV, né? A gente mede a velocidade dessa vela e dessa vela daqui. Como ele está acelerando, então a velocidade aqui que a gente chama de V2 sempre vai ser um pouco maior em módulo do que a V1. Então vai ter um ΔV aqui, né? Divide pelo intervalo de tempo, a gente obtém a aceleração média, tá certo? Então vamos tentar reproduzir aquele valor lá da planilha, olha só. Esse é um instante, então, 0,90, em que essa vela aqui, vou apagar aqui, em que essa vela aqui, a vela V1, chega na posição 0,90, que está por aqui. Então aqui é x igual a 90 centímetros, mais ou menos. Então quando essa vela chega aqui, a gente está na posição da extremidade esquerda do carrinho, na posição 90 centímetros. É acionada ali o tempo, certo? Só que você conta o tempo desde aqui até a passagem do final da segunda vela. Tá certo? Então essa vela aqui entrou quando o carrinho estava na posição 90 e essa aceleração vai terminar de ser medida quando esse final da vela aqui passou pelo sensor. Ora, o carrinho vai ter se deslocado então essa distância do início até o final aqui, essa distância, então a distância do meio de uma até o meio da outra é 15 centímetros. Mais metade de uma, metade da outra, vai dar 20 centímetros. 20 centímetros. Então a gente tem que tomar uma média da aceleração entre a coordenada 90 centímetros e a coordenada 70 centímetros. Certo? Aí a gente vai ter então uma aceleração média nessa região. Vamos fazer isso na planilha. Bom, 90 centímetros, ele chegou aqui nessa linha 345. E os 70 centímetros é na 387. Então eu vou... Calma aí. 345, né? Eu vou tomar aqui uma média, vou botar aqui. Então, aceleração média do 90, né? Vai ser igual então a média de todos os valores entre a aceleração e a coluna D entre 3, 4, 5 e agora eu esqueci, é muita coisa na cabeça, né? Vamos voltar lá que o professor já não está o mesmo mais. Aqui, 387. 387. A média, não, só quero um.
0,042. E aqui a gente mede 0,041. Então, poxa, beleza. É uma região, certo? Percebam, aqui é uma região em que a aceleração varia o tempo todo. A aceleração varia o tempo todo e a gente tomou a média e a média bate bonitinho com o cálculo do ΔV sobre ΔT, que é a expressão da aceleração média. Percebe? Então, a gente aprende a dar valor para o conceito de aceleração média somente enquanto a aceleração varia, né? Até então, você estava lidando com o move e ΔV sobre ΔT era a aceleração para a gente. Aqui é fundamental distinguir. A aceleração variou continuamente, né? Mas ΔV sobre ΔT, que é o que a gente mede, vai ser então a média das acelerações nesse intervalo de tempo da medida, ok? Gente, o que mais que a gente pode fazer aqui para finalizar? Eu vou dividir essa explicação em duas partes, vou colocar dois vídeos. Um em que eu estou extraindo informações aqui do problema, né? E o outro vídeo vai ser quando eu vou aplicar essas técnicas para um outro problema, o problema da mola, certo? E vou passar probleminhas aí para vocês simularem outras situações de aceleração variável, ok? Então é bem legal, a gente se vê livre das amarras, ataca problemas, né? Se por um lado você ter as equações facilita para conectar, né, instantes de tempo afastados sem precisar fatiar, né? Por outro lado, no colégio a gente restringe a nossa possibilidade ao move. Então você tem que desprezar a resistência do ar, você não pode atacar esse problema aqui, força da mola que varia, você não pode. Vários tipos de força, né, que a gente deixa de lado para ter equações mais simples. Então a gente aqui se liberta disso e acaba que a gente se aproxima de situações mais realistas, né, o que é bem interessante, né, certo? Vamos lá. Então eu vou fazer alguns gráficos aqui. Como eu falei, a gente pode ter o x de t. Então eu vou selecionar primeiro o t e depois a posição. Se eu inserir esse gráfico, primeiro, vamos lá. Como é que é o x de t de um problema de move? X de t de um problema de move é uma coisa... Peraí, deixa eu mover para baixo aqui. É uma coisa assim, a depender da aceleração positiva ou negativa, né? Que no caso é negativa, então vai ser uma coisa assim. Vai ser uma parábola, né? O x de t do move, certo? O mu, movimento uniforme, o x de t vai ser assim se a velocidade for positiva, assim se a velocidade for negativa, certo? Então isso aqui é o move. Não, esse é o mu, desculpa, o move está aqui, estamos no segundo grau. O gráfico de v de t, vamos ver como é que fica o gráfico de x de t lá. O nosso gráfico lá tem que começar aparecendo uma parábola, certo? Lembra que uma parábola, às vezes tem uma região assim, ó. Isso aqui se parece com uma reta, né? A gente não vai ver todo o trecho da parábola. Então, tem que lembrar disso, certo? E a gente, então, interpola, né? A gente vai ter um início, um move, depois, no final, um mu, então uma reta, e no meio do caminho, alguma coisa que vai ligar um ao outro e que a gente não sabe previamente o que é. Então, vamos fazer esse gráfico. Inserir gráfico, ele vai jogar uma coisa qualquer aqui. Mas já ficou legal já. Olha só, aqui nesse início, ele lembra uma parábola invertida, a aceleração negativa, né? E aqui no final, é realmente uma reta aqui. Se fosse uma parábola, a coisa ia cair para cá, assim, ó. Certo? Ele ia cair para cá, assim. Ou seja, a posição ia variar mais rapidamente, porque ele estaria cada vez mais rápido acelerando. Só que a partir de certo ponto aqui, a velocidade ficou constante, então é uma curva, na verdade é uma reta, né? E aqui no meio ele interpolou a parábola com uma reta. Então como é que você emenda uma parábola numa reta? Fizemos aqui, é esse movimento da gente lá, ok? Então aqui a gente vê, por exemplo, quando é que a velocidade, na verdade aqui a velocidade ficou negativa, desculpa, a posição ficou negativa, o nosso trilho só vai... ele começa aqui, né? E a nossa posição do trilho
diminuindo, porque ele foi se movendo para a esquerda, o trilho começa no zero. Abaixo de zero já é fruto da nossa simulação aqui. É como se fosse um trilho infinito, né? Que ele ia seguir para lá, para sempre, para valores de x negativos, certo? A gente poderia estender a nossa simulação até esses valores aqui, até que não são realistas do ponto de vista experimental, né? É como se tivesse um movimento uniforme eterno ali para lá, em linha reta, ok? Então esse é um gráfico, o gráfico da posição versus tempo. Agora vamos fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. Vou deixar preparado aqui e vamos lá para a lousa aqui. Velocidade em função do tempo. Velocidade no move em função do tempo, então é move. Velocidade tem como derivada a aceleração, que é constante no move, né? Então, temos uma aceleração negativa. Então vai ser um gráfico com derivada constante. Portanto, vai ser uma reta, que é a inclinação constante e negativa. Então ele começa no zero e fica negativo. É uma coisa assim. A velocidade começa no zero e fica negativa. O mu, movimento uniforme, a velocidade em função do tempo, é constante. E no caso negativo vai ser uma coisa assim. Então ele vai interpolar uma reta com uma inclinação negativa com uma reta sem inclinação. Vai ser uma coisa assim, que vem aqui, depois, que vem aqui, depois ele fica horizontal. Aqui no meio vai ter uma região então de transição, em que a inclinação não foi constante porque não é mais move. Então vamos ver esse gráfico lá. Então inserir gráfico. Olha aí, certo? Velocidade zero. A gente pode, para ver melhor, talvez botar a linha aqui excepcionalmente. Aqui, né? Então, zero. E depois a velocidade, quer dizer, velocidade negativa, variando uniformemente. Aqui no meio do caminho ela varia de uma maneira complicada e depois ela fica constante, é o movimento uniforme. Certo? Finalmente, a gente pode fazer o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração em função do tempo, então no move, a aceleração em função do tempo, em função do tempo, vai ser uma coisa assim, a aceleração negativa, né, vai ser uma coisa constante no move, constante negativo. No mu, movimento uniforme, a aceleração é zero, então vai ser zero aqui. Então ele vai interpolar uma coisa negativa com uma coisa zero. Vamos ver como é que ele faz esse gráfico aqui, vamos ver. Inserir gráfico. Olha lá. Ele interpola e de uma maneira que é linear, tá certo? Isso tem a ver com a maneira como a aceleração varia no nosso problema, certo? A gente, no experimento, fez esse gráfico lá, ó. Os colegas fizeram aqui o gráfico de dispersão, parece com esse, mas esse é a aceleração versus posição. Então vamos lá ver aceleração versus posição. Posição é a coluna B, aceleração coluna D, inserir gráfico. E aí, uma diferença aqui, né, é que o gráfico dos colegas aqui, se eu copiei a planilha deles, tá? Não estou bagunçando não. A aceleração deles, a gente estava trabalhando com um módulo aqui. Só nessa aula de evolução temporal da análise que a gente tomou cuidado com o sinal das coisas, né? Então aqui eu vou botar um menos aqui em cada um, tá? Só para, deixa eu ver, igual a menos, vai dar um trabalhinho, igual, não, vamos fazer diferente. Vamos botar aqui, copiar esse negócio para cá. Então aqui é posição, né? Posição em metros. E aqui eu vou colocar uma formulazinha, né? Isso aqui vai ser igual a menos V2. E aí ele completa para mim. Beleza. Vou botar aqui 3 casas decimais. Já estava. Legal. Agora eu vou fazer o gráfico então da posição. Aceleração. Não tem nada embaixo, posso deixar isso aqui. Inserir gráfico. E aí fica uma coisa assim. Se eu colocar uma reta, que não é legal, mas enfim. Opa,
Sim, já sei o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se eu sei mesmo. Ah, aqui no início a aceleração variou por quê? Vamos entender. Espera aí. Tenta tirar isso daqui. Ah, a reta faz a gente você trocar pelo. Deixa assim, deixa assim. Veja, é uma coisa que começa. é, Não, tá errado isso aqui, gente. Ah, eu já sei. Já sei. Tem que ver daqui pra cá, né? A posição. A posição, o carrinho vem andando das posições maiores até as menores. Já é o cansaço, gente. Aqui, então, para valores grandes da posição, a aceleração é constante e negativa. É o move. Aqui a aceleração variou linearmente. Por quê? Porque a corrente vai tocando o chão e, digamos, como eu falei, se metade da corrente está no chão, a força de tração vai ser a metade, a aceleração vai ser a metade. Então essa proporcionalidade, né, da aceleração com o deslocamento do carrinho na região de aceleração variável está aparecendo aqui. E no final é zero. Esse aqui não deu zero porque aquele, ó, é um diferente de zero na terceira casa decimal, que é um, digamos, resultado aí das variações de medidas experimentais. Tá no nosso limite, né, de precisão da medida da aceleração. Terceira casa decimal é demais para um laboratório de ensino de física, certo? Então, beleza. Esse gráfico é esse aqui, ó, que a gente obteve. Esse gráfico aqui é o que a gente tem lá. Ok? Então, podemos ter gráfico, por exemplo, velocidade. Como é que é a velocidade em função da posição do carrinho no trilho? Quando estava numa certa posição, qual era a velocidade? Então, eu vou. Como é que é esse gráfico aqui? Vamos pensar no move. O gráfico da velocidade em função da posição, tá certo? Da posição x aqui. Como é que é esse gráfico no move? Aqui a relação que envolve velocidade e posição, o deslocamento, né, é a equação de Torres, chamada equação de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta x. Então aqui na verdade é um deslocamento. Delta x vai ser um x final menos x inicial. O nosso x aqui, a posição é esse x final que varia aqui, né? X inicial é o x máximo da gente. Essa aceleração, veja, esse deslocamento é negativo, porque ele se move para a esquerda. A aceleração é negativa também, né? Então essa quantidade toda aqui vai ser positiva. Essa aqui vai ser zero. Então você vai ter uma coisa com a velocidade ao quadrado, vai ser igual a 2a delta x. E a velocidade então vai ser a raiz quadrada de 2a delta x. Como é que é esse gráfico aqui? Só um cuidado, que esse delta x não é o x, certo? O delta x vai ser o x final, que é um x mais à esquerda aqui, né? Que eu estou chamando de x aqui, certo? Menos o x máximo, que é um parâmetro seu lá, que cada bancada tem o seu, né? E aqui nessa bancada o x máximo é 1,74. Vamos fazer esse gráfico então para ver como é que fica. Vai ser o gráfico da função raiz quadrada, essencialmente, certo? Poxa, função do segundo grau é uma parábola, a função afim é uma reta, né? Função seno e cosseno todo mundo sabe. Como é que é o gráfico da função no segundo grau? Então, da função raiz quadrada, né? Então aqui a velocidade em função da posição vai ser uma coisa assim, ó, certo? Em função da... Cuidado aqui, é uma função composta, na verdade, por conta que o gráfico não é do deslocamento. Vamos fazer o gráfico do deslocamento? Tem que fazer a coluna do deslocamento. O que seria o deslocamento? O deslocamento em metros seria o quê? Seria o x final, então,
que é, vamos botar um módulo do deslocamento, tá certo? Então, o módulo do deslocamento seria o x máximo, que é o I4. Olha aí, eu falei uma coisa, mas digitei outra que é a certa. I3 menos o x, que é o B2 aqui. O I3 eu vou botar um fixador aqui, certo? Então o deslocamento inicial é 0, certo? Aqui eu estou pegando o módulo do deslocamento. Ó. O deslocamento, o deslocamento vai crescendo em módulo, né? Eu vou fazer o gráfico então da velocidade em função do deslocamento. Tá? Bom, nem vai dar. Nem vai dar. Deixa eu botar em função do deslocamento o sinal certo mesmo. Vou botar em módulo não. Está negativo, deslocamento negativo agora está se movendo para a esquerda. Certo? Então a velocidade em função do deslocamento. Aquele gráfico estava ao contrário, gente, eu acho. Não estava não. Eu já estou inventando coisa aqui. Vamos lá, inserir gráfico. Pronto. Esse é o gráfico realmente mais esperado da função raiz quadrada, né? Certo? Se bem que aqui está aqui está ao contrário. Está o deslocamento em função da velocidade. Então, primeiro deslocamento. Será que ele pede pela letra? Né? Inserir gráfico. Eu vou ter que mudar aqui na mão. O eixo X vai ser o eixo X vai ser o deslocamento e o eixo Y vai ser a velocidade. Pronto. Então aqui está o gráfico do. Ai meu Deus do céu, de novo deslocamento no eixo Y. Por que eu escrevo deslocamento aqui? Eita, estou apanhando do Google. Deslocamento versus velocidade ao contrário. E ele está insistindo com isso. Eixo X, deslocamento. E a série velocidade. Vamos ver aqui. A velocidade está de fato aqui. Acho que isso aqui está errado. Esse título aqui está errado. Porque quem varia de 0 até menos quase 0,5 é a velocidade. A velocidade aqui é no final vai quase 0,5 negativo. O deslocamento vai até. Cadê? O deslocamento eu não fiz até o final. Porque ele que parou. Eita. Enfim, não planejar, né? A coisa direita, acontece essas coisas, tudo bem. Apagar. Deslocamento e velocidade. Inserir gráfico. Opa, agora sim. E aí eu vou trocar os eixos, está invertido. Aqui o eixo X é o deslocamento e o eixo Y é a velocidade. Então vamos lá. Tá trocada essa palavrinha aqui, então aqui é velocidade. Chato isso, né? Não entendi aqui, né? No calor aqui da gravação, não entendi porque que ele manteve isso. Mas aqui nós temos o deslocamento começa 0 e a velocidade é 0, né? No final o deslocamento ele é negativo e grande e a velocidade é constante. Então um gráfico aqui que se você escrever esse x menos x máximo aqui dentro, você tem que compatibilizar matematicamente para dar aquele gráfico ali. Um gráfico mais complicadinho, mas tudo sai muito facilmente aqui na nossa simulação. Certo? Então, esse foi o complemento da análise do problema da corrente, né? O que eu vou fazer no próximo vídeo? Eu vou repetir, vou pegar uma planilha como essa aqui, com tempo, posição, velocidade, aceleração, certo? E nós vamos obter todas essas quantidades, também fatiando o tempo, mas para um outro problema. E o que vai mudar de um problema para o outro? Para começar a aceleração, que não vai ser dada mais por essa expressão aqui, que tem a ver com
nosso problema aqui com contrapeso pendurado, uma massa suspensa, etc. Nós vamos pegar, por exemplo, o problema da mola e vamos botar aqui a expressão da aceleração em função da posição que o corpo ocupa, né, quando está preso a uma mola, certo? E aí a gente vai fazer a evolução temporal para essa aceleração. De onde vai vir a aceleração? A expressão da aceleração vai vir da análise das forças. Então a gente vai fazer uma análise rápida de forças de um corpo preso a uma mola. Ele vai oscilar verticalmente, então vai ter a gravidade também, né? E aí vou jogar a expressão da aceleração aqui e vou fazer, todo o resto vai ser igual, certo? E aí nós vamos obter não mais esses gráficos aqui que reproduziram muito bem o que a gente mediu para o movimento do carrinho, mas a gente vai obter valores aproximados para o movimento de um corpo preso a uma mola oscilando na vertical, que a gente não fez e nem fará na nossa disciplina, né? Quem quiser fazer pode falar comigo para fazer, para comparar a sua simulação com a simulação teórica, né, com as medidas que eventualmente você venha fazendo no laboratório, tá bom? E isso, como eu falei, é um método geral que funciona para qualquer problema em que você conheça as forças e, portanto, a aceleração, tá bom? Beleza, gente? Vou encerrar por aqui. Dúvidas aí vocês me procuram. Um abraço.